Olá pessoal, vocês alguma vez já pensaram como o lugar onde vocês moram agora era há 50, 70 ou até mesmo 100 anos atrás? Hoje em dia chega a ser difícil imaginar que algumas das megacidades mais modernas mal eram conhecidas e que as principais atrações dessas cidades surgiram há menos de meio século. Achamos muito interessante olhar a vida passada de vários lugares do nosso planeta e claro, queremos compartilhar isso com você. Vamos lá! Começaremos com um dos mais famosos resorts do século XX, o Crossingers Catskill Resort Hotel. Pessoas de todo o mundo vinham para cá para descansar. Ele ficava em Nova York e atraía um grande número de visitantes anualmente. Há 50 anos atrás, este lugar fervia e prosperava, mas hoje em dia o prédio está destruído e abandonado. A geração atual nem imagina o quanto este resort era divertido e a quantidade de coisas interessantes que havia para aquelas pessoas que chegavam a este lugar tão maravilhoso. Mas o fotógrafo Pablo Iglesias Moreira resolveu mostrar ao mundo como eram no passado alguns lugares abandonados hoje em dia. Tudo começou quando ele encontrou um cartão postal dos Estados Unidos da década de 60 que tinha uma bela imagem e uma descrição interessante. E como um verdadeiro apreciador da beleza, ele quis ver como aquele resort descrito no cartão evoluiu com o tempo. O Pablo pensou que ao longo de 50 anos este lugar certamente teria se transformado em um resort de luxo, mas quando chegou lá, viu algo inacreditável. Algumas paredes do edifício estavam destruídas ou pichadas e o chão estava coberto de mofo. Essa piscina coberta foi construída de acordo com os padrões olímpicos por um preço equivalente a 5 milhões de dólares atuais. Debaixo dela havia uma academia e um salão de beleza, mas infelizmente desde o final dos anos 90 deixaram de cuidar desse lugar, e agora ele está assim. No belo lugar onde as pessoas costumavam se bronzear sob o sol e nadar em uma piscina aquecida, agora só há pedaços de concreto cobertos de musgo e um pequeno lago que não se parece em nada com uma piscina. A única coisa que a antiga área de lazer aconchegante e confortável pode oferecer aos seus visitantes hoje em dia são coisas espalhadas, pichações nas paredes e janelas quebradas. Outro resort muito famoso era o The Poconos. Ele também foi perdendo a sua beleza e fama com o passar dos anos. Muita coisa mudou em 50 anos. Por exemplo, em vez do restaurante para muitos convidados do passado, hoje só podemos ver um monte de grama. Uma das atrações favoritas do The Poconos era o seu boliche. E enquanto vão surgindo novos clubes de boliche cada vez mais modernos, este aqui continua vivendo de memórias. Mas, infelizmente, as pessoas continuam tentando mudar tudo para melhor. Por isso, a aparência de muitas cidades vai melhorando a cada ano que passa. E talvez o exemplo mais vívido disso são os Emirados Árabes Unidos. Essa era a cidade de Dubai há uns 18 anos atrás, por exemplo. Prédios baixos, poeira voando pelo ar e uma espessa camada de areia cobrindo um grande território. Naquela época, as pessoas nem imaginavam que em apenas alguns anos a cidade seria dominada por uma onda de inovações e que os seus prédios e atrações seriam famosos no mundo todo. Os Emirados Árabes são agora um país do qual se fala muito na internet e razões para isso não faltam. Este é um típico engarrafamento nos Emirados, por exemplo. Impressionante, não é? E essas são imagens dos animais de estimação que só os residentes deste país podem bancar. É bem fácil de entender. Os Emirados evoluíram muito e não vão parar tão cedo. Jakarta, a capital da Indonésia, se transformou dessa mesma maneira mágica. Esta imagem foi feita em 1970, quando os principais pontos turísticos da cidade eram uma fonte e alguns prédios não muito altos. As pessoas se locomoviam principalmente de bicicletas e em vagões especiais. Alguns tinham o luxo de ter um carro simples.
Mas os anos se passaram e Jakarta adotou um novo visual e se transformou na cidade de incrível beleza que vemos hoje. Em vez de edifícios baixos, toda essa metrópole multimilionária está repleta de arranha-céus altíssimos que são fascinantes mesmo à noite. Tanto com a aparição de um grande número de carros em Jakarta, os engarrafamentos se tornaram algo comum na cidade. E agora vamos a Bangkok, a capital da Tailândia. Esta é uma cidade enorme, famosa por seus templos ricamente decorados e a sua vida noturna ativa. Mas agora imagine que antes não havia nada disso. Retire todos os arranha-céus e um grande número de atrações de Bangkok e então você terá algo parecido com esta cidade. Essa é a luxuosa Bangkok há pouco mais de 50 anos. Pelo que parece, a altura máxima dos edifícios era de 7 andares e só havia passeios de barco e pequenos carrosséis para diversão. Mas, como você deve ter percebido, já naquela época Bangkok fervia como hoje em dia. Toronto, a maior cidade do Canadá, sempre foi um lugar muito ativo, tanto antes como agora. Essas imagens, por exemplo, foram feitas nos anos 50. As ruas estão cheias de pessoas e o transporte público leva passageiros de uma ponta para outra da cidade. Os edifícios, mesmo naquela época, já eram muito charmosos. Parecia que Toronto não precisava de nenhuma transformação. No entanto, muitas mudanças ocorreram. Há cerca de 50 anos, os arranha-céus começaram a aparecer na cidade. Os moradores locais se orgulhavam, suas estradas eram multiníveis e as pessoas iam às compras em belos shopping centers. Mas, para os canadenses, esse não era o limite dos sonhos. E hoje conhecemos Toronto dessa maneira. Por um lado, a cidade ainda guarda a história do seu passado, e por outro, essa metrópole se torna mais moderna e tecnológica a cada ano. A propósito, Xangai também está na lista das cidades tecnologicamente mais avançadas do mundo. Com certeza, muitos de vocês não ficaram surpresos com essa informação. Afinal, essa megápolis sempre foi famosa por suas inovações e criações. Gostaríamos de acreditar que sempre foi assim, mas a história não pode ser alterada. Há apenas 40 anos, esse centro financeiro, que é uma das maiores cidades da China, era assim. Quando olhamos para essas fotos, é muito difícil imaginar que essas pequenas casas, essas construções de pedra e esse lugar pouco notável se tornaria uma cidade luxuosa. Hoje em dia, Xangai conta com um grande número de atrações incríveis, arranha-céus deslumbrantes e vistas muito bonitas da noite. 4 décadas, o desejo pela excelência e uma pequena cidade qualquer se tornou literalmente uma cidade dos sonhos que pessoas de todo o mundo querem visitar. Outro lugar que atrai um grande número de turistas é a mundialmente famosa Las Vegas. Pergunte a qualquer pessoa o que ela pensa quando ouve falar sobre esta cidade e ela certamente responderá que Vegas é um lugar onde as notas farfalham, as moedas soam e as luzes dos cassinos brilham. Você ouvirá essa resposta mesmo se a pessoa nunca esteve lá. A rua principal da cidade, a Las Vegas Strip, se estende por quase 7 quilômetros e é nela que se encontra toda a diversão. E isso sempre foi assim, só que antes esse lugar era completamente diferente. Na Las Vegas Strip havia apenas alguns estabelecimentos para os seus visitantes. Se no passado você dissesse a algum morador dali que em apenas algumas décadas esse seria o lugar mais badalado do mundo, ele certamente riria de você. Mas digam a verdade, por que vocês gostariam de ir a Vegas? Os moradores de Tóquio da década de 60 também nunca acreditariam se você dissesse a eles que a capital do Japão
Japão em breve se tornaria uma metrópole barulhenta, na qual arranha-céus com luzes de neon seriam combinados com templos tradicionais. E se a maioria de vocês já viu a Tóquio moderna, é bem provável que você não tenha visto a cidade como era antes. É claro que, mesmo nessas fotos, as pessoas já andavam apressadas e já haviam prédios altos em algumas ruas, mas você há de concordar que a Tóquio do passado e a de agora são praticamente dois lugares diferentes. A rotina urbana sempre foi e parece que sempre será parte deste lugar. Nova York. Em vez de passear pela cidade, vamos direto para Times Square. Este lugar também é chamado de Encruzilhada do Mundo. Aqui passam diariamente mais de 300 mil pedestres, 115 mil motoristas e passageiros. Cerca de 170 mil pessoas trabalham na região. Encontramos um vídeo gravado no início dos anos 30 e sabe de uma coisa? Parece que a única coisa que mudou desde aquela época foi a quantidade de carros e alguns edifícios, mas em geral a atmosfera na Times Square sempre esteve e estará saturada de barulho, rotina e energia. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.